Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Agradeço aí o convite do Conselho da Regional Espírito Santo. É um Espírito Santo mesmo que nos une aí, a nós mineiros, né? É o pedacinho de praia que a gente mineiramente sonha e também desfrutar, né? Não só a praia, como a companhia, a presença. E, naturalmente, aqui, agradecendo a presença do Jari aí conosco, e Dani, que já é aí nossa companheira de caminhando para 2 décadas, e temos o prazer, sim, né, de ter, então, uma unidade atuante, muito presente da nossa rede, e que é dali que a gente fala, que é a nossa rede de apoio a perdas irreparáveis, né? Então, agradecendo a todos o convite. Bom, e a ideia, então, da gente poder pensar realmente os processos de luto, né, e as suas implicações nas políticas públicas, eu acho que é interessante, e especialmente eu trazer 2 condições que eu chamo de mudança paradigmática. Até por volta de 1990, encostando aí no 2000, se tratava muito a ideia de luto como um processo, algumas vezes até como alguma patologia, um prazo para terminar. Normalmente se definia que o tempo de duração era 1 ano. Né? Então, essa era a orientação inicial e que era assim que era tratado. O outro aspecto que é muito curioso, e especialmente para nós psicólogos, que a vida pessoal do psicólogo, do terapeuta, sempre foi muito preservada. E é aquela pessoa que se coloca a serviço para lidar com as questões humanas, e especialmente estamos falando, sim, há 2 décadas atrás, onde o espaço ainda era muito restrito ao consultório e à privada. Não se falava muito do atendimento de psicoterapia ou até do psicólogo, e muitas vezes em situação de suporte em outros contextos que não esse. Então, era basicamente o acompanhamento clínico, né? E que a data de 1998, é claro que ela é um marco na minha vida pessoal, quando, de fato, eu me deparei, né, e fui introduzida a essa questão com a morte da minha filha, na época com 18 anos. Então, é um evento realmente escandaloso para que pudesse ser mantido em sigilo. Então, também como terapeuta de família, essa foi uma primeira questão. No primeiro movimento, comunicando às famílias e às pessoas que eu estava atendendo na clínica, que eu estava me ausentando dos atendimentos, porque eu estava de licença, uma licença que recebe o nome de nojo. Eu acho que não é por acaso que tem esse nome, né? Eu vejo que a forma até pública de lidar com essa questão, né? Assim como o informe, uma semana depois desse evento da morte da minha filha, da minha retomada das atividades na clínica. Né? Então, tanto na clínica quanto na docência. Quer dizer, e aí inaugura para mim essas 2 mudanças que eu chamo de mudança paradigmática. Primeiro, um engodo se orientar e acreditar que o luto tem prazo de duração de 1 ano, e que, terminado isso, se resolve e acaba e supera. Olha, são palavras que chegam quase a ser ofensivas. O processo de luto não é algo que se resolve, nem é algo que se supera, e não é algo realmente que está destinado a acabar. O que não quer dizer que necessariamente nós tenhamos que ficar aí colocados como vítima das circunstâncias, mas esse evento, essa marca, ela está aí presente, né? E a outra questão, então, é exatamente isso, né? Trabalhar com um pressuposto sistêmico que Maria José Esteves Barcelos nos orienta, que é o pilar, né, que conta do tripé aí sistêmico novo paradigmático, que é a questão de que a vida ela não se localiza e se compreende por relações lineares, causais, mas a vida ela apresenta uma complexidade, ela não é uma simplicidade linear. Nós temos, e a vida de fato ela é imprevisível, e eu vejo que a pandemia ela exacerbou
essa questão, né? Todos os nossos planos, início de fevereiro e o planejamento de 2020, eles tiveram que ser refeitos, né? E, de fato, fenômenos vivos, eles são imprevisíveis e, naturalmente, o terceiro tripé, que a Maria José Esteves Vasconcelos nos orienta como um novo paradigma da ciência e numa concepção sistêmica, é exatamente sair da noção de uma objetividade, de uma neutralidade, e que subjetividade está dissociada de subjetividade, e que trabalhamos e interagimos de uma maneira que há intersubjetividade. Então, diante da complexidade, diante da imprevisibilidade e diante da intersubjetividade, que são, então, esses três aspectos que a Maria José, então, nos aponta, e que eu, então, de alguma maneira, passei, né, a representar para mim, pessoalmente, trazendo para as pessoas e trazendo essas condições, né? E nesse momento, então, trazendo para hoje, 13 de agosto, celebrando aí o Dia do Psicólogo, nós todos, né, envolvidos na questão da pandemia, estamos autorizados a nós, cientistas, profissionais, a adotarmos que somos vulneráveis e que temos vários lutos a serem administrados na nossa vida. Acredito que a fragilidade maior de qualquer ser humano é poder se crer invulnerável. Se até início de março, as nossas redes sociais, elas se caracterizavam por pessoas que estavam lindas, maravilhosas e que estava tudo bem, né? É como que isso rapidamente muda, porque, no mínimo, é nós assinarmos, e aí qualquer pessoa, né, a nossa idade de dizer que está tudo bem, o que não quer dizer que não tenha nada de legal, né? Mas são várias perdas, números avassaladores, a questão do luto coletivo e até definindo o luto, né? Por definição, é um processo realmente de rompimento de vínculo. E aí a Maria Helena, Maria Helena Franco, que daqui a pouco estarei com ela, né? Que recentemente ela traz uma imagem que eu achei brilhante do Mia Couto, quando apresenta que o luto é como um umbigo. E eu acho que é uma forma muito linda de poder apresentar. Todos nós temos um umbigo, temos uma marca de um corte, de um cordão que foi rompido, né? Da nossa ligação, sim, né? Intrauterina e que conta a nossa origem. Por outro lado, quando há, então, rompimentos de vínculos significativos, num primeiro momento temos uma ferida exposta e um perigo, sim, de que essa ferida, não sendo bem cuidada, ela pode virar sepsemia. E eu acho que aí a questão das práticas públicas, a questão até do nascimento da nossa rede AP, cuja Vitória, então, completa aí 15 anos, nossa rede está indo esse ano para completar 22 anos, né, de amparo às pessoas, é exatamente perceber que, nesta caminhada de 22 anos, a incidência é pequena de pessoas que não cuidaram bem dessa ferida, mas que tem uma marca, tem uma cicatriz. Poder, sim, transformar a morte numa marca que ela não desaparece, mas que ela também não está infeccionada, é um caminho que a gente pode dizer que, pensando aí e avaliando a questão até de aspectos resilientes, e, de novo, dentro de uma concepção sistêmica, eu acho que é importante a gente avaliar que, compreendo a visão e a forma da resiliência para lidar com lutos, não de uma maneira americanizada que tende a acreditar no indivíduo, no isolado, mas de uma maneira europeia, de uma maneira realmente que traz uma compreensão, e aqui, latina, que a resiliência ela é uma forma relacional. Não existem pessoas categorizadas como resilientes ou não resilientes para administrar as suas dores, as perdas e os lutos. Mas, exatamente, constituirmos, sim, esse amparo e essa política, e eu acredito que seja um ato político, sim, acolher enlutados, permitir que as suas dores sejam expressas e que, a partir daí, essas pessoas possam desenvolver
recursos para que elas não superem, ressignifiquem, reaprendam e muitos rés que esse impacto ele traz. E eu acho que é interessante a gente sinalizar, e eu gosto de apontar, né, que a nossa rede AP, então aqui representada, ela originalmente até há 18 anos atrás, ela era chamada de apoio a irreparáveis. O irreparável, juntando as 3 letrinhas e a sonoridade do AP, né? O AP que é um convite a subir, o AP que nos sugere a ideia da apicultura, que nos sugere aí também a vida, que nos aferroa, mas também nos dá mel. E mel a gente chama de movimento de elaboração de luto, né? E que a nossa rede, então, ao longo desses, quando 18 anos, na sua maioridade inicial, ela ganhou, então, a palavra irreparável, ela ganhou parênteses e virou irreparáveis. Essa é a proposta. Não é um trabalho que ele acaba, ele não termina, ele não resolve. Esta cicatriz, ela nos acompanha, é um marco, mas podemos ir para a reparação. E esse é o propósito, e mais uma vez, a gente entende isso como um ato político. Acho que é muito interessante entender e avaliar, né, que enlutar, e a partir do enlutamento, desse rompimento desse vínculo significativo, e que não é um vínculo significativo apenas por laços de consanguinidade, mas vínculos de pessoas que sejam significativas. A nossa rede, especialmente em Belo Horizonte, temos recebido profissionais de saúde que têm acompanhado pessoas que morrem, acompanhado seus colegas, e especialmente diante da Covid, que procuram a rede porque também se enluta. Eu acho que isso reforça, mais uma vez, que não estamos falando de neutralidade, não estamos falando de uma objetividade, mas estamos falando, sim, de uma condição de acolher sensivelmente essas dores e, a partir daí, oferecer caminhos. Na história do AP, desses quase 22 anos de acompanhamento ininterrupto, com a pandemia, no mês de abril, as reuniões de abril, elas foram suspensas. E aí fizemos uma reunião da coordenação das unidades, hoje são 17 unidades atuantes, e especialmente Dani, representando aí a unidade Vitória, decidimos ousar. Se o nascimento da rede foi uma iniciativa pioneira no Brasil, também fazer reuniões e acolhendo enlutados online também foi. E nasceu aqui, aí em Vitória, e permitiu essa conexão. Então, fizemos a reunião em Vitória, depois fizemos em Belo Horizonte, na verdade, o em Belo Horizonte, assim como Juari está em São Paulo, Ana e Vitória estão em Vitória, eu estou em Belo Horizonte, estamos todos conectados. Quer dizer, o local físico hoje é de menos. Mas a nossa rede, na verdade, ela, primeiro, o AP, porque nasceu o AP, como um grupo, hoje mudou de gênero e é, de fato, a rede. E ficou uma rede muito bem estabelecida, especialmente em tempos de Covid. Então, as nossas reuniões constituímos, e mais uma vez, Vitória vai à frente, aguardava a Dani defender o doutorado e disse a ela, defende logo o doutorado que tem tarefa para você, né? Mal sabia ela e ela aceitou de pronto, né? E, de fato, celebramos aí em Vitória, em outubro do ano passado, os 21 anos da Rede AP, junto com o primeiro encontro de enlutados, né, capixaba, associado ao Congresso de Cuidados Paliativos, que foi um evento marcante, foi o primeiro grande evento da rede, que naturalmente tinha que ser a filha mais velha da unidade, que é a dona Dani, e não só pela idade, pela competência, para poder fazer esse sonho, não só essa tarefa. Imediatamente após a defesa, eu estava muito interessada que a defesa acontecesse rápido para que ela pudesse e realmente assumiu magistralmente essa empreitada e fomos capazes. E desde então, com essa facilitação dos caminhos e conexões, a gente se mantém com reuniões e constituímos, então, uma diretoria. Né? Então, a nossa rede e a ideia do trabalho de luto, e mais uma vez dizendo,
ele está presente, né? Vejo que, de novo, a questão dos nomes, e essa Bispo Barbosa numa marca minha de brincar com as palavras, a Rede AP também se desdobrou na colmeia, que é a comunidade organizada, meios de expressar e inspirar alegria. E eu acho que essa é uma das questões essenciais. Tristeza não está em antagonismo com alegria. Alegria e tristeza são duas emoções complementares. E essa é o processamento e o processo do enlutar. A despeito do umbigo estar ali, da ferida ter caminhado para a sua cicatrização, é possível também ter uma tristeza alegre e uma alegria triste que se compõem. Até porque uma alegria, se não tiver temperada pela tristeza, corre o risco de caminhar para a mania. Assim como uma tristeza que não houver o tempero da alegria, corre o risco de virar depressão, como domínios, mais uma vez, antagônicos e rompidos. E que a nossa proposta é exatamente fazer esse caminho de conexão, né? Então, essa é uma questão, localizando, né, e desenvolvendo, a partir daí, a compreensão dos lutos, definir que, se ele não se encerra e não tem prazo para terminar, a disposição para continuar amando e amar, ela pode se manter mesmo com a distância ou com a invisibilidade. É possível continuar a amar, é possível permanecer. E eu acredito que a disposição de amar, ela nos convoca e nos alimenta a esperança, e com esperança e com amorosidade, a morte e as perdas ficam menos temíveis. Uma relação importante, e esse é o slogan do nosso app, que é aprender a perder sem se perder. E aí, eu, Gláucia, amplio até o conceito de luto e digo que todo e qualquer movimento de escolha, ele necessariamente tem um processo de enlutar. Porque ao eu escolher algo que eu priorizo, eu também renuncio. E a nossa saúde, ela vai mais uma vez caminhar, tanto na nossa capacidade de priorizar, mas também saber onde perde, porque esta é a condição inerente. Ou a gente assume e acolhe as nossas perdas sem nos perdermos, ou essas perdas vão acontecer à nossa revelia, e aí vai arrancar pedaço. Então, que a gente possa, sim, né, ativar a nossa condição, buscar, e cada vez mais, eu vejo que facilitando o trabalho aí da pandemia, sim, das conexões e das redes solidárias, que possam se amparar. Venho dizendo que a pandemia, ela não nos trouxe isolamento social, ela nos trouxe distanciamento físico. Estamos conectados, temos um processo de recolhimento, mas isso não é solitário. Rede combina com solidário, ações solidárias. E é algo muito curioso, porque aí eu me lembro de Bert Helling, quando ele diz: quando alguém me pede um favor e eu posso atender, no momento em que eu atendo um favor solicitado, eu estou em débito com quem me pediu. E a gente fica achando isso estranho. Como assim? Você que ajuda, que está em débito, e o Hellinger continua. Porque ao a pessoa te pedir e solicitar um favor, ela está te dando a chance de sermos bons. E talvez, quem sabe, essa é uma proposta ética. E em tantas perdas e lutos sobrepostos que estamos vivendo nesse momento, nós todos, lutos coletivos, com um grave problema da gente banalizar, porque ao entrar na casa de 104 mil, 104.001 é quase nada, não faz a diferença. Mas que a gente lê e que pessoas enlutadas na casa de 10 mil. Portanto, é importante perceber que merecemos sim reconhecer essas pessoas, elas têm o direito de expressar, termo novo que é lugar de fala, né? E aí
como terapeuta, como organizadora assim, da rede, dos nossos livros, e enlutada, posso dizer que é um lugar de fala que não me dá o direito de saber o que é a dor do luto do outro, mas que me coloca, sim, numa condição de estar com o outro, e estar com outros, nesse exercício cuidadoso, zeloso, de poder acolher essas dores e transformar essa dor também na possibilidade de conquista de bem-estar. Uma grande referência nesse trabalho dessa capacidade resiliente e de uma resiliência relacional, para mim, é Boris Cyrulnik, que pela própria história de vida de um judeu aos senos, que foi, então, exposto, né, à questão da morte, precisou de ser carregado num carrinho de construção, misturado a defuntos, literalmente salvou a sua pele, sendo confundido com defunto, para que a partir daí ele pudesse ir trabalhando a sua força de vida, evidentemente que foi depois acolhido, né, para se transformar então num médico e numa pessoa então que produz muito conhecimento e reflexão, mais uma vez, a partir de um local de fala, não numa condição nem de vítima e nem de herói, mas de uma condição humana, e como eu disse, a todos nós humanos, e especialmente a nós psicólogos, que reconheçamos, sim, as nossas vulnerabilidades e que possamos distinguir que vulnerabilidade é diferente de fragilidade. Seremos tão mais frágeis enquanto tivermos iludidos que podemos tudo. Nós não podemos tudo, até aquele que se crê tudo é véspera de estar em nada. E aí caminha aí as nossas dissociações. Mas é possível sim participar, é possível estar presente, né? Então, trago aí a mensagem do aprendizado no trabalho do luto de esperançar. E aí me oriento com Paulo Freire, que foi ele que cunhou esse termo, né? Não de uma esperança passiva, de aguardar cair no colo, mas de uma atitude ativa, coparticipativa, colaborativa, cooperativa, de identificar que as circunstâncias e os fatos da vida nós não mudamos, mas mudamos sim a forma de trabalhar e de reconhecer e aprender com eles. Então, deixo aqui a minha fala. Ainda tenho tempo? Como é que é? Tem perguntas? O que querem? Oi, Gláucia, obrigada. Olha, primeiro eu vou ter que fazer um reparo aqui. Nesses tempos a gente perde um pouco a sutileza com as palavras, e eu perdi a sutileza aí do AP, e falei API. Eu queria recuperar aí a sutileza das imagens, tanto do up em inglês, né, quanto essa ideia da abelhinha, né, esse app de apicultura, de abelha, de rede de colmeia. Eu queria só fazer esse reparo aí da minha própria fala. Dani, muito obrigada pela indicação. Jari, boa noite. Obrigada, Gláucia. Patrícia, tchau. Tá? Valeu, obrigada, gente. Obrigada, tchau, muito obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Beijinho de abraço de borboleta para você.